Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento da presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e de Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento e Orçamento dos primeiros mandatos de Lula na presidência. O caso será avaliado pelos ministros da Corte em plenário virtual entre os dias 16 e 23 de junho. Em 2017, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusou a presidente do PT e outros integrantes do partido de participarem de um esquema de propinas que rendeu quase R$1,5 bilhão à cúpula da legenda entre 2002 e 2016. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo de volta. Só para a gente lembrar aqui para a nossa audiência, os petistas foram acusados, em resumo, na prática de desviar dinheiro da Petrobras. Lula, Dilma Rousseff, Antônio Palocci, Guido Mantega, João Vacari Neto já foram absolvidos e agora o Supremo marcou o julgamento de Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo. Boa noite, Silvio. Não tenho dúvida de que ela será também absolvida. Boa noite, Paula, meu irmão Augusto Nunes, querida craque Ana Paula Henkel, meu amigo Rodrigo Constantino. Boa noite para você que está aí do outro lado da Silvio, tela. Silvio, perdão, a gente precisa só ligar o teu microfone, que acho que não está ligado. Vou passar para a Ana, então. Ana, muito boa noite, enquanto a gente estabiliza aqui o microfone do Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio. Bem-vindo de volta. Fez falta esses dias, merecido descanso. Boa noite, Constantino, meu mestre, Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa que provavelmente vai assistir mais um teatro, né? Mais um teatro para aí colocar na linha dos políticos mais honestos, né? Na fila dos políticos mais honestos, na lista, a Gleisi Hoffmann, né? O brasileiro já sabe, não apenas o brasileiro, mas agora o mundo já está entendendo a verdadeira genética do PT. Essa visita do Nicolás Maduro ao Lula ainda está trazendo repercussões nada positivas para Lula e para o PT aqui fora, né? Nos Estados Unidos, o Uruguai também, é o país de lá também já criticou, alguns pontos na Europa. Então, é a genética do PT, a gente já sabe. Só que esse PT 3.0 agora vem com um chaveirinho, que é o judiciário totalmente aparelhado, né? Porque é muito difícil explicar para qualquer cidadão brasileiro, uruguaio, argentino, americano, alemão, que um corrupto, um político que foi condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, penas aumentadas, ele hoje é presidente do Brasil. Ou seja, a referência agora para o PT e o STF é exatamente a soltura de Lula e o caminho que foi pavimentado para ele. Vocês não têm a menor dúvida que Gleisi Hoffmann, todos eles, qualquer nome que seja alinhado com o PT, vai passar, né, como diz as redes sociais aí, como dizem as redes sociais, vai passar liso. Enquanto isso, o caminho para tornar Bolsonaro inelegível, esse sim, vai ser pavimentado de uma maneira muito séria, além das perseguições a todos aqueles que nós sempre citamos aqui, né? Começou com Daniel Silveira, Francisquini, Deltan Dallagnol, quem sabe agora o próximo seja o Sérgio Moro também, porque é isso que essa gente quer. Essa gente quer instaurar a ditadura no Brasil com um partido apenas. E se precisar da ajuda desta composição do STF, a gente sabe muito bem que eles vão conseguir. Agora sim, Silvia, você começava seu comentário dizendo que não há dúvidas de que a deputada Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo possivelmente serão absolvidos nesse caso também. Boa noite. Exatamente, Paula. Repito aqui o meu boa noite, caso alguém não tenha ouvido. Paula, olha só, vou pegar do fio que a Ana deixou aqui, né? A composição hoje do Supremo Tribunal Federal, ela é majoritariamente de pessoas indicadas, ministros indicados pelo PT.
Há muitas dúvidas e nos programas, principalmente na semana anterior, nós falamos aqui sobre notável saber jurídico, conduta ilibada, livros publicados, referências, mestrado, doutorado. Nada disso é importante. É importante ser amigo do rei, ser amigo do PT, ser amigo de Lula. É por isso que esses ministros estão lá. Então, isso fere o princípio da impessoalidade e faz com que quem passa ali pelo banco dos réus seja absolvido. Como é que nós vamos explicar no futuro? Aliás, podemos começar esse exercício hoje. Como é que nós vamos explicar para as pessoas, os mais jovens, por exemplo, que 15 bilhões de reais saíram dos cofres da Petrobras voando, sumiram. Ninguém foi lá e pegou a mão. Não era dinheiro pilhado, surrupiado, ele simplesmente sumiu. Isso porque são 15. Mas, segundo os investigadores da Força Tarefa, chegariam a 25 bilhões de reais e, provavelmente, essa não é a última cifra. Mas e os investigadores da Força Tarefa? Eles estão sendo caçados. Eles estão sendo perseguidos, caçados com 2S, caçados com cedilha. Eles estão sendo perseguidos pelo sistema, que encontrou uma oportunidade para voltar. Veja, é um negacionismo histórico. As coisas, até onde se sabe, não desacontecem, mas o Supremo Tribunal Federal, aos poucos, vai fazendo isso virar uma verdadeira miragem, né? É assustador pensar que essa lista de nomes que você citou aí na abertura do programa não se locupletou, não levou dinheiro, não participou de um esquema de corrupção já classificado no passado como o maior esquema de corrupção da nossa história. É difícil explicar. O dinheiro saiu sozinho, ninguém levou. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Só para a gente resgatar essa denúncia do Rodrigo Janot lá de 2017, ele pedia que os petistas fossem condenados a indenizar a Petrobras em 6,8 bilhões de reais, sendo 6,5 bilhões em dinheiro desviado e 150 mil reais por danos morais e materiais. Boa noite, Constantino. Boa noite, Paula. Pois é, né? E bilhões de reais foram recuperados aos cofres públicos na Operação Lava Jato, que hoje é alvo de vendetta. Boa noite, mestre Augusto, querido amigo Silvio Navarro e querida Ana e toda a audiência. Olha, eu tenho duas perguntas, basicamente, aqui para a nossa audiência, para o nosso público. Pergunta número 1. Há algum petista, pelo menos do médio ao alto escalão, que não esteja envolvido em algum escândalo de corrupção? Existe algum petista liso, ficha limpa? Eu não lembro. E aí vem a segunda pergunta para mostrar em que estado estamos no Brasil. Há algum petista preso, cumprindo pena pelos seus crimes de corrupção? Resposta: também não. Ou seja, os corruptos chegaram ao poder e tomaram tudo, aparelharam tudo. E estão se vingando dos que tentaram, dos que ousaram transformar o Brasil num país sério combatendo a corrupção. O império corrupto contra-atacando e se vingando, inclusive, né, com requintes de crueldade e sadismo, e comemorando nas redes sociais com todo o escárnio a que tem direito, né, como o próprio Dirceu, arquiteto de muitos desses esquemas aí, na época do primeiro mandato de Lula, né? Ele que foi treinado em Cuba para tocar a Revolução Comunista no Brasil. Então, eles venceram, perdeu o Mané. Perdeu o Mané, inclusive, me lembra o ministro Barroso, que tem coisas não muito elogiosas a dizer sobre o PT nessa época. Ele configurou isso aí como o maior escândalo de corrupção, né? E os bilhões recuperados aos cofres públicos comprovam isso. Mas o Brasil não tem mais lei, o Brasil não tem mais nenhum resquício, né, de legalidade e legitimidade na própria figura do Estado e do Poder Judiciário. Hoje em dia, o Poder Judiciário ele é usado para perseguir desafetos destes que estão com o poder todo nas mãos e para soltar e proteger e blindar os próprios corruptos, né? Então, é óbvio que isso aí não vai dar em nada, se até Sérgio Cabral virou influencer, se Dirceu está feliz em Paris com advogados criminalistas fazendo L, rindo da
cassação do mandato de Deltan Dallagnol, a Gleisi Hoffmann pode dormir muito tranquila, não precisa de Rivotril, não precisa de nada. Quem precisa de Rivotril hoje no Brasil é quem é trabalhador e honesto. Esse não está conseguindo dormir bem. E aí, escárnio dos escárnios, ontem foi o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, e a presidente dessa corte que envergonha o brasileiro, né, o STF, foi lá, a Rosa Weber, e elogiou todos os jornalistas, profissionais dos veículos de comunicação que levam informação ao público e combatem desinformação e discurso de ódio. Só faltou, claro, ela lembrar de jornalistas que passaram por todos os principais veículos de comunicação desse país que estão sob censura ou com passaporte cancelado ou com contas bancárias congeladas ou as 3 opções acima, que é o meu caso. Augusto Nunes, muito boa noite. Vou aproveitar e jogar a pergunta do Consta aqui na roda. Existe algum petista do alto escalão, ficha limpa nesse país, Augusto? Não, estão todos muito bem, todos prontos para ir para o céu sem escala. Esses aí não precisam nem se apresentar para o juízo final. Se o mundo acabasse hoje, eles iam todos para o céu. Em 2017, quando a lei valia para todos, seria o contrário. Iam todos direto ali para o fogo do inferno. Agora, são inocentes. Boa noite, Paula. Meu irmão Silvio, bem-vindo de volta. Minha querida parceira Ana. Consta, meu amigo. Boa noite a você que nos acompanha. A Gleisi Hoffmann, por exemplo, ela não figura na lista, no inquérito das fake news. Não figura. Não há, entre os milhares de indiciados nos inquéritos conduzidos pelo Alexandre de Moraes, um único brasileiro que tenha feito L nessa última campanha eleitoral. Nenhum. Não existe mais pecado no lado do Brasil que fez o L. Nenhum. Você tem que ser simpático, próximo, alguma coisa assim do Bolsonaro, que aí você não escapa. Já é pecado em si, mortal. O resto, eles dão um jeito de encontrar na lei. A Gleisi, ela não figura, repito, no inquérito das fake news. Ela acaba de dizer o seguinte: a Venezuela é um grande país. Foram solidários conosco quando Bolsonaro negou oxigênio a hospitais de Manaus. Querem retomar o comércio e a integração sul-americana. Só falta, eles sofrem mais de 900 sanções dos Estados Unidos no momento em que até a oposição de lá, Venezuela, demitiu o falso presidente Guaidó. Isso aí é fake news, é mentira ou é verdade? A Venezuela ajudando o Brasil, mas a Venezuela não tem oxigênio para ela própria. Para ela própria, ali eles esconderam os dados aí da pandemia porque foi um horror o que aconteceu por lá. E está aí a Gleisi, que vai ser julgada e inocentada, porque se fosse em 2017, ela pegaria uma merecidíssima cadeia ao lado do marido, porque ambos tungaram aposentados. Agora mudou. De 4 anos para cá, nenhum petista cometeu sequer um pecado venial. Venial, é isso que chama atenção. Né? Foi uma conversão, né, ao lado, em homens, eles todos se converteram em homens de bem, em seguidores da lei. Deve ter havido uma catequização em massa e feita pelos bispos da CNBB, né? Trabalho em massa, e vamos converter essa turma aqui. Eles conseguiram o que os jesuítas tentaram durante séculos. Então, eles conseguiram em 1 mês e meio. Então, acabou. Orientados, claro, pelo Supremo Tribunal Federal. Não são mais pecadores. Vão todos para o céu, né? Entram sem pedir licença, como a Irene do poema do Manuel Bandeira, né? Lá é assim, tem aquele poema, né?
Irene gorda, Irene boa, nossa, imagina Irene entrando no céu, licença, meu santo. E São Pedro Bonachão, entra Irene, você não precisa pedir licença. Os petistas não precisam nem pedir licença, já vão entrando para o céu, porque foram todos canonizados pelo Supremo Tribunal Federal. Silvio. Eu queria só fazer um cumprimento. O Constantino trouxe uma imagem que é a imagem da semana, né, do criminalista, o Cacai, ao lado do José Dirceu, que a gente não imaginava ter de rever numa situação como essa. Eles estão em Paris, aliás, onde o advogado tem uma casa, mantém uma casa. Provavelmente estavam fazendo uma festa, celebrando, ou seja, eles estão debochando da cara do brasileiro. Aquilo não era um ataque ao Deltan Dallagnol, à força-tarefa da Lava Jato. Aquilo era um ataque ao Brasil. E eu queria citar uma outra cena que não pode ser tratada com normalidade dentro de um país onde os poderes são independentes, harmônicos entre si, mas, sobretudo, independentes. O presidente da República não pode, numa semana de derrotas no Congresso Nacional, como aconteceu na semana passada, reunir a sua bancada do PT, os líderes do partido, os seus ministros e, lá dentro dessa festa, ter a presença de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e um recém-aposentado. Não é normal. Pior a história fica se a gente pensar que eles tiveram de deixar os celulares na portaria. Quer complementar, Ana? Não sobre o assunto. Eu só queria aproveitar a nossa enorme audiência para avisar que o Instagram da nossa querida Cristina Grêmio foi hackeado. Já vi que a nossa audiência aqui também está comentando, então eu vou aproveitar o nosso espaço aqui. Foi hackeado, há vários stories desses hackers pedindo Pix, como se fosse a Cristina num golpe aí, né, de ganhar não sei quantos mil reais e confusando as fotos dela. Então, só para deixar avisado, pessoal, e se vocês puderem também avisar nas suas redes sociais, que o Instagram da nossa querida Cristina Grêmio foi hackeado, ela está sem acesso por enquanto, e não façam nenhum Pix, nada, nenhuma transferência que vocês veem lá, pelo amor de Deus. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.